Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Siqueira Simões e vou ser responsável por essa apresentação que vai falar sobre o Programa de Certificação CFPS ou Certified Function Point Specialist. Eu sou certificado pelo IFPUG como CFPS desde 2002 e de lá para cá tive a oportunidade de passar tanto pelo exame em papel e pelo exame online. Então, nesses anos todos, eu também ajudei a várias pessoas a alcançar a certificação através do curso preparatório da FAP. Eu sou um dos instrutores e essa experiência, tanto a minha na busca da certificação e também no apoio a diversos colegas que também conseguiram a certificação, é o que eu vou tentar trazer também ao longo dessa apresentação. E na nossa agenda, o que a gente vai buscar tratar? Falar do programa CFPS, como definido pelo IFPUG. A gente vai falar da validade da certificação, pré-requisitos, custos associados, a própria estrutura do exame, como é que o exame é, quantas questões, quais os tipos de questões. Vamos falar também de algumas dicas para a preparação, para estudar e chegar bem preparado para o exame. E vamos falar sobre o programa de extensão de certificação. É algo que passou a ser viável há alguns anos aqui no Brasil e é uma alternativa interessante para manter a certificação vigente sem a necessidade de fazer a prova de novo. Então, o que é o Programa de Certificação CFPS? O IFPUG define a certificação CFPS com o objetivo de reconhecer formalmente os profissionais capazes de realizar contagens de pontos de função precisas e consistentes, e que também conheçam as práticas de contagem mais recentes do manual do IFPUG, ou seja, é alguém que conhece bem todo o conjunto de definições e regras e está atualizado, está antenado ao que se pratica em relação às medições com pontos de função. É um programa criado em 1993, um reconhecimento internacional, pessoas de várias partes do mundo já têm essa certificação e todo o exame é baseado única e exclusivamente no Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função, ou CPM. É uma certificação profissional, ou seja, voltada ao indivíduo, à pessoa. Não é uma certificação de empresa, somente os profissionais que buscam e alcançam a certificação. A certificação ela tem uma validade de 3 anos. E após esses 3 anos, você tem que manter a certificação ativa, mesmo que não haja mudança no manual do IFPUG. Ou seja, a gente está com a versão 4.3.1 vigente há mais de 3 anos. Então, mesmo quem se certificou nessa versão ainda tem que continuar ou fazendo a prova, né, prorrogando via um novo exame, ou prorrogando a sua certificação via o programa de extensão, que é o que eu vou falar no final dessa apresentação. Bom, e quem é aprovado no exame pode receber 2 títulos. Primeiro, o CFPS, que é o Certified Function Point Specialist, é quem alcança 90% ou mais na nota da prova. Mas tem também o CFPP, que é quem alcança entre 80% e 89%. Então, o CFPS é o título de especialista, o CFPP é o título de praticante. Quem consegue manter a sua certificação CFPS vigente por 20 anos, ganha uma titulação especial do IFPUG chamada CFPS Fellow. Ou seja, depois que você tem essa titulação, você não precisa se preocupar mais em manter a sua certificação vigente, fazer a prova ou o programa de extensão. Como que a gente pode descobrir se alguém é certificado ou não? A gente pode fazer isso na própria página do IFPUG. Existe uma opção onde você pode consultar se alguém é certificado ou pode consultar todas as pessoas certificadas de uma determinada empresa ou uma cidade ou um país. Então a consulta ela tem várias possibilidades de filtro
O IFPUG não tem só a certificação CFPS, tem outras certificações também. Então, no final lá, você pode marcar qual tipo de certificação você quer buscar e realiza a busca. Então, no caso aqui, vou mostrar um exemplo usando a consulta pelo meu nome. Eu coloquei o meu nome na tela de filtro e vem um único registro mostrando os meus dados, na verdade, né? O dado da empresa ao qual eu estou ligado, segundo a filiação do IFPUG, e nome, assim, é um cadastro básico, mas não vem a informação da certificação. Para consultar detalhes da certificação, aí você clica nesse linkzinho abaixo, que está assinalado em vermelho, ele vai abrir uma janelinha, e aí sim, nessa janelinha, você tem a visão de qual certificação a pessoa tem ativa naquele momento. O que é necessário para se ter a certificação CFPS? Ou o que eu preciso fazer antes, né? Que pré-requisitos eu posso ter para fazer a certificação? São poucas coisas, né? A primeira delas é que é necessária a filiação ao IFPUG. Tanto para me certificar como para manter a certificação ativa, eu tenho que estar com a filiação regular. Eu não posso fazer a prova, ser aprovado e solicitar o título sem ser filiado. É necessária a filiação. E mais, a filiação ela é anual, então a minha certificação vale por 3 anos. Eu tenho que manter a filiação regular durante esses 3 anos para que a minha certificação continue válida. Como que se faz isso? Na verdade, o IFPUG te entrega um certificado válido por 1 ano, mesmo que você tenha passado na prova e que a validade seja de 3 anos. A cada ano, assim que você renova a sua filiação, ele te entrega um novo certificado com validade de mais 1 ano. E assim ele vai garantindo que a pessoa tem o certificado cumprindo as exigências de manter a filiação em dia. Agora, não é necessário você comprovar formação acadêmica em alguma área específica para poder se qualificar para o exame. Não é necessário você comprovar alguma experiência profissional ou com práticas de contagem em pontos de função. Nem também é obrigatório participar de qualquer curso sobre pontos de função. Então, para se qualificar para o exame, basta a pessoa estar interessada e estar muito bem preparada. A pessoa pode sair do zero, com conhecimento nenhum de pontos de função, se preparando, estudando da forma adequada, ela pode ter total condição de prestar o exame e obter sucesso nesse exame. Bom, e quais os custos envolvidos nessa certificação? Para se inscrever no exame, você tem um custo de $250. Isso é pago diretamente à Prometric, que é quem administra o exame de forma online. Esse pagamento é feito via cartão de crédito internacional. Você não tem a oportunidade de pagar por boleto ou depósito, né? E nem a oportunidade de parcelar. Foi uma pergunta de um aluno, inclusive, hoje, com essa dúvida. E se você não for aprovado, quiser tentar de novo, você se inscreve pagando de novo os mesmos $250. Não tem desconto, não tem nenhuma taxa especial para quem está fazendo uma retentativa. E mesmo quem está renovando a sua certificação, depois de já ter prestado o exame, ter passado, vai pagar de novo os mesmos $250. Ainda, você tem que considerar que se você estiver numa cidade onde não existe um centro Prometric habilitado para prestar o exame, você vai ter ainda custo de deslocamento, custo de viagem, talvez hospedagem. Então isso tudo tem que ser avaliado. Aonde você encontra quais os centros Prometric onde você pode fazer o exame? Então nesse link que está aí, você pode encontrar todas as opções de cidades aqui no Brasil aonde o exame está disponível. Você também tem que considerar no custo da sua certificação a manutenção da filiação. Então, anualmente existe esse custo de filiação e você tem que considerar isso também nessa conta.
não é necessário comprar o manual para estudar para o exame. Ao se filiar, você tem acesso gratuito ao manual. O manual ele não está disponível publicamente, então quem não é filiado, a única forma de ter acesso é pagando, mas quem é filiado vai ter o acesso gratuito e como é obrigatória a filiação para o exame, então esse custo pelo menos não vai ter. Agora, a filiação ela tem várias modalidades, o que é interessante comentar, porque isso influencia no custo que você vai considerar ao tentar buscar esse exame. Vamos primeiro falar das filiações empresariais ou corporativas, que são essas três últimas da direita: a corporativa, a nacional e a mundial. Qual é essa situação? Eu sou funcionário de uma empresa e a minha empresa executa a filiação perante o IFPUG. Como funcionário dessa empresa, eu automaticamente desfruto dos benefícios de filiado, ou seja, eu me qualifico para fazer o exame, eu tenho acesso ao manual. O que diferencia nesses três tipos de filiação empresarial? Filiação corporativa, que custa $625, ela é válida para uma área metropolitana, ou seja, se a minha empresa ela tem filiais, sedes e equipes distribuídas em várias cidades, então talvez essa modalidade não seja adequada. Pode ser mais adequado, por exemplo, a filiação nacional. Aí, toda a região geográfica de um país é abrangida pela filiação. Nesse caso, você pode ter uma equipe em São Paulo, uma equipe em Brasília, uma equipe no Rio. Com a filiação nacional, você garante que todos os seus funcionários usufruem do benefício da filiação. A mundial é análogo, para empresas que trabalham em vários países. É mais interessante buscar essa filiação, porque aí não importa se tenho pessoas da minha equipe no Brasil, na Argentina, Espanha, Estados Unidos, todos desfrutam do mesmo benefício. A corporativa ela é interessante e mais adequada para a empresa que tem toda a sua equipe em um único local, em uma única região geográfica. Então, a minha empresa, por exemplo, está em São Paulo, toda a minha equipe está aqui localizada no nosso centro em São Paulo, não tenho equipes espalhadas em outras filiais, então a corporativa fica sendo a mais adequada. Agora, se você tem a certificação como uma meta pessoal, uma iniciativa pessoal, você pode buscar a filiação individual, essa é a mais adequada. Você paga $185 e tem direito a prestar o exame, tem direito a manter a sua certificação regular. Vamos imaginar que você era funcionário de uma empresa afiliada e decidiu sair da empresa. Como que você mantém a certificação? É só você contratar a filiação individual depois que sai da empresa para manter a sua certificação ativa. Não tem problema nenhum essa mudança de empresa. Isso aí não torna a sua certificação inválida automaticamente, desde que você mantenha a filiação em dia. Para quem é estudante, em tempo integral, você tem a possibilidade também de ter a filiação a um custo mais acessível, $50. E existe também uma certificação acadêmica, onde uma universidade pode se filiar ao IFPUG, existem alguns critérios para isso, e nesse caso o custo é zero. Existem algumas condições que devem se aplicar para esse tipo de certificação. Bom, e para agendar o exame, o que é necessário? Você, através do site da Prometric, busca um centro autorizado. Você vai encontrar uma lista de várias cidades com vários centros. É possível, em uma cidade, você encontrar mais de um centro autorizado. Você busca aquele centro autorizado que seja mais cômodo para você. Procura obter uma referência antes de escolher, antes de fazer esse agendamento, para não ter uma surpresa negativa. E aí, selecionado o centro, você vai ver a disponibilidade de datas e horários daquele centro Prometric. Você pode fazer esse agendamento até com 24 horas de antecedência, desde que você encontre a data.
Normalmente, como é um exame com uma duração relativamente grande, que são 3 horas, vou falar disso daqui a pouquinho, é raro você encontrar vaga com 24 horas de antecedência. Então, a minha sugestão é programar esse exame com pelo menos 2 semanas de antecedência, que fica mais fácil você encontrar disponibilidade de datas dentro da sua necessidade. O ideal mesmo é, assim que você tem interesse e se decide por fazer a certificação, é você fazer esse agendamento, porque aí você tem um compromisso forte e uma obrigação de se dedicar para alcançar esse exame, né? A própria data que você agendou. Outra coisa que você tem que também informar durante o agendamento do exame é o idioma no qual você prefere realizar a prova. A prova está disponível nos idiomas português, inglês, italiano e coreano. Eu recomendo que você selecione o idioma português. O manual hoje está disponível em português. A tradução, tanto do manual como do exame, não tem problemas, não tem nada que vai prejudicar o andamento da prova. Então é melhor fazer no seu próprio idioma nativo. O exame ele dura 3 horas e nos casos onde não existe um idioma da prova no mesmo idioma nativo do candidato, o candidato ainda recebe 30 minutos adicionais, ou seja, ele poderia fazer a prova em 3 horas e meia. Como a gente está no Brasil e já existe tanto o manual e a prova em português, então a gente só tem essa disponibilidade máxima de 3 horas. Mas, por exemplo, se eu fosse argentino, quisesse fazer o exame na Argentina, não existe o exame na Prométrica em espanhol, então eu teria, em teoria, 3 horas e meia para fazer ele, podendo escolher ele em português, inglês, italiano ou coreano. Ainda é possível fazer o exame em papel. Em alguns casos, o exame é aplicado em papel, é mais raro, eu não tenho conhecimento disso acontecendo recentemente no Brasil, mas aconteceu recentemente na Espanha. Foi agendado um exame em espanhol, traduziram o exame em papel e fizeram o exame em espanhol em papel. Na Prométrica ele não está disponível, mas aconteceu o exame em papel. Não é tão cômodo porque você demora semanas para ter um resultado, então a melhor opção é ter o exame online mesmo. E como é que é a prova? Você tem a prova dividida em 3 partes. A primeira parte ela é formada basicamente por questões conceituais, teoria, 50 questões de múltipla escolha. A minha sugestão é que você não demore mais que 30 minutos nessa parte. É a parte mais fácil e mais rápida da prova. A segunda parte são também 50 questões de múltipla escolha, exercitando a aplicação de regras do manual. Pequenos casos, alguns cenários que se apresentam e você tem que marcar uma opção. Para muita gente, também na minha opinião, essa é a parte mais difícil da prova. Aí, a sugestão é você ficar de 1 hora a 1 hora e meia. Isso aí depende muito de qual parte que você vai ter mais dificuldade. A terceira parte, ela é de estudos de caso. São 10 estudos de caso, bem mais simples do que contar pontos de função na vida real. Então, para quem tem prática, para quem já tem aí o próprio trabalho exigindo, né, que se trabalhe contando pontos de função, vai achar essa parte da prova muito fácil e trivial, porque são estudos de caso que se resumem a uma página e você não tem que descobrir funções a partir de um formulário vazio. Você tem aí uma lista de funções que são apresentadas e você tem que ou classificar a complexidade ou classificar o tipo da função. É muito mais fácil. Então, minha sugestão é também 1 hora, 1 hora e meia. Né? Para quem tem dificuldade na terceira parte, então se programa para ficar até 1 hora e meia nessa parte. Para quem tem dificuldade na segunda parte, se programa para ficar mais tempo na segunda parte. Todas as questões são múltipla escolha, inclusive estudo de caso, onde você vai ter que selecionar uma opção de uma lista prévia que te apresenta. E você tem que estar preparado para fazer o exame
em menos tempo do que as 3 horas. Você tem que ter uma folga, uma margem de segurança no seu tempo para usar para revisão. O exame ele é com consulta, você tem acesso ao manual, mas a minha sugestão é não consultar nada durante a prova. Você tem que buscar fazer a prova sem consulta e, ao final do tempo de revisão, aí sim, você olha a parte do manual para tirar a dúvida, para ter certeza e usa todo o seu tempo de prova. Não, minha sugestão, né? Não entregue a prova, não finalize a prova sem esgotar todo o tempo. Aproveite o seu tempo, que ele vai fazer a diferença. Então vamos lá. O resultado da prova é imediato. Então você conseguiu 90% no exame, sua titulação é CFPS, ainda você tem que cumprir o seguinte quesito, né? Das 3 partes do exame você tem que conseguir um mínimo de 80%. Se você não alcançou 90%, mas ficou entre 88% e 89%, você tem ainda a chance de obter uma aprovação através do processo de revisão. E nesse caso, de 88% a 89%, existe uma revisão automática, onde alguém lá do comitê de certificação vai olhar sua prova, ver os comentários que você fez, se houve algum, e eventualmente revalidar algum ponto, de acordo com as justificativas que você deu. Isso pode acontecer e você depois ter a nota alterada para dar os 90%. Bom, e quem ficou com a nota definitiva de 80% a 89% ganha a titulação CFPP e você tem também que alcançar no mínimo 70% em cada parte do exame. Para quem tirou nota abaixo de 80%, então não teve nenhuma titulação, não foi aprovado, e se quiser tentar de novo, tem que esperar 2 semanas, vai marcar a prova e pagar novamente o exame. Para quem passou, você vai receber o certificado em PDF, enviado aí mais ou menos até 1 semana depois da prova. Bom, aí o que é essa revisão que eu comentei? Quem tira uma nota próxima aos 90%, 88%, 89%, existe essa revisão automática feita por alguém do comitê de certificação. Então, nessa revisão, o que eles vão levar em consideração? Você pode fazer comentários no exame, em algumas questões, e, de acordo com o seu comentário, isso pode fazer com que uma opção que você marcou, que em princípio seria a errada, eles validarem o seu ponto. Pode acontecer também, por algum motivo, o gabarito lá na Prometric está com erro, e aí nessa revisão eles fazem o acerto manual da sua nota. Bom, eu tirei 87%, tirei 86%, o que posso fazer? Você pode solicitar essa revisão, nesse caso, a uma taxa de $50, porque você acredita que, embora não tenha ficado próximo dos 90%, 87%, 86%, algumas questões você achou o enunciado dúbio, justificou algumas respostas e com essas justificativas isso seria suficiente para você ter essa nota revista e obter a aprovação para chegar na nota do CFPS. Ok, você pode preencher um formulário que tem no site do IFPUG e pagar esses $50. Se a sua revisão for positiva e você passar a ter os 90%, eles vão te devolver esses $50. Caso contrário, eles vão só te dar uma resposta que podem ter revisado, a sua nota pode até mudar, mas não chegou nos 90% e fica por isso mesmo. A minha sugestão, tudo bem, uma nota 86, 87, até 85%, eu já vi casos de alunos nossos que conseguiram, no pedido de revisão, sucesso. Abaixo de 85%, eu nem recomendo você tentar, porque vai ser muito difícil isso mudar alguma coisa. Bom, o que você tem disponível durante a prova? É uma prova com consulta, como eu falei. Você tem disponível o próprio manual do IFPUG em PDF. Você tem também o cartão de referência do IFPUG em PDF. Você tem uma calculadora simples com as operações matemáticas básicas e uma folha rascunho que o Centro Prometric te fornece. No ambiente do exame da Prometric,
você tem algumas ações disponíveis, que é poder marcar uma questão para poder voltar para revisar, você fazer comentário na questão, você poder ver toda a lista de questões da prova para poder fazer uma navegação aleatória. Você não precisa navegar entre as questões de forma sequencial. Isso é útil para o final, quando você está revisando. Durante a prova, minha sugestão é fazer na sequência, sem pular, para não perder tempo. Então, a cara do ambiente da Prometric é essa aqui. Você tem lá um enunciado, você tem lá os botões, aqui está em inglês, mas anterior e próximo, para você ir navegando de forma sequencial entre as questões. Um botão para marcar, significa que aquela questão vai estar sinalizada, ao final você vai ver essa marca. Então, as que você tem dúvida, você pode ir marcando para revisar no final. E o botão de revisão é o que te abre toda a lista de questões para você ir pontualmente na questão que você tem interesse em voltar a revisar. Então, observe, esse é um tipo de questão da parte 2. Tem lá um pequeno cenário, está perguntando como você deve contar esse relatório. Perceba que o enunciado é bem trivial e não tem muita dúvida. Então, no enunciado ele já fala, não existe total armazenado. O que você vai tirar daí? Que esse relatório tem cálculo, porque existem totais no relatório. O relatório já está indicando de onde os dados são recuperados, de 2 arquivos. Então, a atenção é o que vai fazer você ter mais sucesso, porque as informações estão lá, só você ficar atento. Se você, às vezes, não está tão atento, vai errar questões bobas e isso vai fazer diferença, porque 90% é a nota de corte muito alta. E por que eu preciso de uma preparação adequada para essa prova? Primeiro, porque não é uma certificação barata. Você tem um custo do exame, tem o custo da filiação, tem o custo de manutenção da certificação. Você tem uma prova extensa, mais de 150 questões em só 3 horas. Parece 3 horas muito tempo, mas eu te digo que não é. Você vai perceber isso quando tentar fazer o primeiro simulado. É uma questão que vai te cobrar detalhes de conceitos e regras, então mesmo quem trabalha diariamente contando pontos de função precisa se preparar, porque você não usa no dia a dia todos os conceitos e regras. Tem coisas que você usa muito e algumas que você nem toca naquilo durante o seu trabalho de contagem de pontos de função. E tem também as pegadinhas, então você tem que estar treinado para ficar atento às possíveis pegadinhas para não errar a questão por bobeira. Então você tem que ter uma disciplina, um plano de estudo e veja, não importa se é a primeira vez que você vai tentar o exame ou a segunda vez. É importante se preparar. Mesmo quem, por exemplo, já se certificou e agora vai fazer a prova de novo para se recertificar, é necessário se dedicar, ter um plano de estudo e estudar, porque com a nota de corte alta de 90%, você tem um risco de não passar, mesmo já tendo passado pelo exame anteriormente. Eu conheço vários colegas muito bons, muito competentes, que eram certificados e tiveram a surpresa desagradável de não conseguir os 90% no exame. Pode acontecer. Por isso você tem que estar bem afiado em teoria, em agilidade nas respostas. Na verdade, essa prova ela tem a seguinte característica. Você pode ter muita sorte, mas eu não conheço ninguém, e olha que já passaram centenas de pessoas pelo nosso curso, não conheço ninguém que teve sorte e passou, tirou 90% ou mais. Eu conheço sim muita gente boa, que estava bem preparada e deu azar de não conseguir 90%. Então, você não tem aí o fator sorte como elemento que você tem que considerar para conseguir essa nota. É suor, é dedicação. E aí, o recurso que você tem que gerenciar mais valioso durante a prova é o tempo. 3 horas é pouco tempo. Então, agilizar no seguinte sentido, você tem que ler e responder, ler e responder. Os conceitos têm que estar na ponta da língua. Então,
Você tem que estar com as regras e definições todas na cabeça. Se você precisar consultar, você não vai conseguir terminar o exame nas 3 horas. Existem as tabelas de complexidade, as tabelas de contribuição de pontos de função, tanto dos arquivos e das transações. Se você tiver isso memorizado, também isso vai te dar agilidade. Mas você não precisa perder tempo gravando isso. Os próprios exercícios que você faz para se preparar para a prova vão facilitar você memorizar. Se ainda assim você estiver inseguro, a minha sugestão: começa a prova, abre o cartãozinho de referência, copia para o rascunho essas tabelinhas e segue para o exame. Aí fica muito mais fácil você consultar o rascunho, a tabelinha, do que parar a questão para ir consultar no cartãozinho de referência. Você não pode levar nenhum material para a prova. Então, a gente fornece na FATA um cartãozinho de referência que muita gente usa e é útil para a preparação, mas para o exame você não pode levar. Também você não pode levar o manual impresso. Tem que consultar só o que está disponível lá no site da Prometri. E se você tiver dúvidas em alguma questão, faça um comentário. Se você achou que o enunciado está dúbio, se você acha que tem mais de uma resposta possível ou não tem nenhuma resposta possível, coloque o seu raciocínio dentro dessa parte do comentário. Isso é algo que você usa com parcimônia, ou seja, para alguns casos, para poucos casos, não estou indicando você comentar todas as questões. Isso vai fazer você não ter tempo de terminar a prova. Então é naquilo que você julgar que realmente está estranho, que não está legal. São questões eventuais, ok? Poucos casos. Bom, no dia da prova, qual que é a sugestão? Escolher um horário. Quando você for agendar a prova, escolhe um horário onde essa concentração funciona melhor. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor de tarde. Então você considere isso. Conheça antes o local da prova. Então, vai no Centro Prometri, visita lá o local do exame para você ver, não ter nenhuma surpresa, até conhecer o caminho para chegar lá, saber se é um ambiente que está bem preservado de ruído, que não tem muita gente passando, ou seja, coisas que tirem sua concentração. Eu, por exemplo, tive uma experiência ruim nesse sentido. O local de prova ele ficava na recepção da empresa. Então, telefone tocando e gente entrando a todo momento. De certa forma, atrapalha. Graças a Deus, não me prejudicou no sentido de ter a reprovação. Mas outra pessoa poderia ficar nervosa e isso aí pesar na nota final. Chega com antecedência no dia da prova, então você tem que chegar tranquilo, Você chega atrasado, chega com adrenalina lá em cima, e aí quando você começa o exame, você está ainda com adrenalina alta, isso te atrapalha o raciocínio. Então não dê risco de perder o exame porque furou o pneu, pegou engarrafamento, Chega com antecedência, usa lá um tempinho de sobra que você chegou para dar uma revisadinha final, só dar uma relaxada e ir para o exame com tranquilidade. Chegue bem alimentado para você não ter fome durante o exame. Isso também pode atrapalhar, Tem gente que come, sei lá, de 2 ou de 3 em 3 horas. Você tem que estar programado para fazer o exame, sentando no computador lá e só levantando depois que terminar. Minha sugestão, então, vá bem alimentado. Quem, às vezes, não conseguir ficar muito tempo sem comer, leva alguma coisinha. Provavelmente o Centro Prometri não vai permitir você levar para a sala do exame um biscoitinho ou alguma coisa assim. Aí você vai ter que sair para comer e voltar. Esse tempo que você sai, ele continua correndo. Então, joga contra. Tá? Mesma coisa, ir ao banheiro. Você tem que estar programado para ficar 3 horas sem ter que ir no banheiro. Então, evita tomar muita água antes, para não ter que sair. Então, durma bem, um dia antes da prova. Procura colaborar, contigo mesmo, para que você, durante o exame, tenha toda a tranquilidade e coloque em prática tudo que você estudou durante a sua preparação. O que você pode usar para se preparar para o exame? Bom, esse livro, Análise de Pontos de Função, Edição Estimativa de Gerenciamento de Projetos de Software, é um livro que eu sou um dos autores.
ele tem um capítulo dedicado à certificação CFPS, é o capítulo 11 no final. Ele fala dessas várias dicas que eu falei e também tem um exame simulado completo, onde você pode fazer, ver qual é o seu desempenho, ver o quanto você tem que avançar no estudo para poder chegar com segurança no exame. Outra sugestão, participar de grupos de discussão com pontos de função. Esse grupo é o grupo que a gente mantém no Yahoo Groups. Você vai encontrar muitos colegas que já passaram pelo exame, que podem te dar dicas, podem te orientar, podem te indicar ou dar referências do centro Prométrico na sua cidade, ou outros colegas que também estão no mesmo processo de preparação, então você pode formar um grupo de estudos, enfim, para muita gente, você ter companheiros, colegas, onde trocar ideias, isso faz uma diferença e esse grupo pode ajudar bastante nisso. A gente tem algumas perguntas sobre a certificação no FAQ, sobre análise de pontos de função do site da FATO, algumas coisas, inclusive, dessa apresentação eu tirei de lá. O cartão de referência que a gente disponibiliza no site da FATO também, você pode baixar essa versão em PDF e imprimir aí em formato A4, mas também você pode solicitar gratuitamente uma versão ampliada que a gente imprimiu um papel especial, um papel maior, que você vai receber na sua casa e usar aí durante o seu estudo, durante a preparação, durante os seus simulados. Também ajuda bastante, mais rápido, mais ágil consultar um cartãozinho de referência do que no manual. Para quem tiver a possibilidade, eu indico o curso de preparação para o exame CFPS da FATO. É um curso onde você vai encontrar mais de 1000 questões ao estilo da prova e existe uma versão demo também, gratuita. Então você pode conhecer o curso e fazer um micro simulado, ou seja, é uma versão reduzida do que é a prova das 3 partes. Você pode entrar gratuitamente, fazer e também ver como é que é o estilo das questões, como é que foi o seu desempenho, que tanto você tem que estudar para chegar em segurança. A melhor forma de você se sentir preparado ou não é ver o seu desempenho nos simulados. Quanto mais simulados você fizer, mais seguro você vai estar para fazer o exame com sucesso. E aí a minha sugestão, se você não está obtendo a nota de aprovação nos simulados, nem tente fazer o exame, você não vai conseguir. Vai ser muito difícil você ter sucesso no exame sem ter sucesso no simulado. Então, se está acontecendo isso, reprograma o exame mais para frente e segue estudando. Tá? De novo, não conheço ninguém que deu sorte e passou. Eu conheço gente boa que deu azar e não passou. Ok, beleza. Consegui a certificação. E agora, como é que eu faço para manter ela? Eu tenho que fazer essa provinha chata de 3 em 3 anos? Não. Hoje você tem uma opção mais prática, que é o Programa de Extensão de Certificação, que foi criado pelo FIPUG exatamente para dar a possibilidade de você manter a sua certificação ativa sem ter que fazer o exame de novo. Vale comentar que esse programa é válido só para quem é CFPS. Quem é CFPP, obrigatoriamente tem que fazer a prova de novo depois de 3 anos. Você não tem a opção de prorrogar a sua certificação CFPP. E essa prorrogação ela pode ser de 2 anos ou 3 anos, $200 no primeiro caso ou $300 no segundo caso. Poxa, é mais caro então prorrogar por 3 anos do que fazer a prova, quer dizer, $50? $50 mais caro. Mas garanto a você que não vai te dar o trabalho que é estudar para fazer a prova. A prova você tem um risco de dar azar e não passar. Aqui, se você cumprir as atividades, é garantido que você vai conseguir essa extensão sem nenhuma surpresa. E você pode fazer essa extensão por 2 ou 3 anos seguidas vezes. Você pode estender por 3 anos, depois estender por mais 3 anos e fazer isso indefinidamente, desde que o manual do FIPUG não sofra nenhuma alteração maior ou major change. Ou seja, a gente está na versão 4.3.1. Se o FIPUG publicar a versão 4.4, por exemplo, você pode continuar
estendendo. Agora, uma versão 5, que seria uma mudança maior, aí todo mundo é obrigado de novo a fazer a prova. Isso não quer dizer que você tem que fazer a prova de imediato, né? Se a sua certificação vale por 3 anos, ok, ela é válida até esgotar os 3 anos e depois, a partir daí, obrigatoriamente, você teria que fazer a prova já na versão 5. Você tem que só se atentar pelo seguinte, existe no programa de certificação, de extensão da certificação, os formulários que você tem que preencher para se qualificar para essa extensão. Você tem que preparar tudo isso e enviar com pelo menos um mês de antecedência da sua certificação vencer. Se você não fizer isso, eles vão te cobrar uma taxa administrativa extra de $100. Infelizmente aconteceu comigo, né? Acabou me custando $400 a renovação. Os 300, os 3 anos, mais esses 100 que eu não estava atento, deixei passar esse prazo e aí me cobraram essa taxa. Então fique atento para enviar isso antes desse prazo. Tá? Minha sugestão é fazer isso assim que você consiga ter todas suas atividades cumpridas. Né? O programa ele permite que você acumule créditos para fazer essa extensão através de várias atividades. A mais trivial e a mais fácil que eu indicaria são as contagens de pontos de função. Então, para quem está atuando na área, né, se certificou e está praticando, está contando pontos de função, é a atividade mais óbvia. A cada 2.000 pontos de função que você acumula, você tem direito a estender por 1 ano. Então, eu quero renovar por 3 anos, eu só preciso, dentro de 3 anos, conseguir contar 6.000 pontos de função. Existe um formulário específico para você mandar a informação de um resumo das suas contagens. E aí eles avaliam lá e te validam esse pedido. Mas eu posso também ter outras atividades. Tem gente que se certifica e por algum motivo acaba não atuando ou eventualmente conta pontos de função. Não vai ter esses 2.000 ou esses 6.000. O que você pode fazer? Bom, existem as conferências anuais do FIPUG, que você pode se inscrever, participar, isso dá direito a 1 ano. Você pode também participar dos workshops que o IFPUG promove, isso também dá direito a mais 1 ano de extensão. Se você, principalmente para quem é da área acadêmica, escreve artigos, publica um livro, enfim, está gerando conteúdo sobre pontos de função, também esse material pode ser válido para 1 ano de extensão. Na verdade, isso é só um resumo. Você pode encontrar todos os detalhes das atividades da extensão nesse linkzinho que eu estou destacando aqui. Tem lá no menu do FIPUG de certificação, você vai ver aí o Certification Extension Program com toda a descrição detalhada de atividades e é o mais prático para você manter a sua certificação em dia. Você não precisa enviar as informações em inglês. Você, por exemplo, vai mandar a informação das suas contagens, você não precisa traduzir nada, coloca tudo em português mesmo, que não tem problema algum. Então era isso que eu tinha programado para essa apresentação. Agradeço a presença e o interesse de todos pela participação e estou disponível para sanar qualquer dúvida, para ajudar em qualquer questão que você possa ter com respeito a esse assunto da certificação CFPS. Os meus contatos estão aqui. Quem quiser pode sentir à vontade de me contactar por e-mail ou pelo Skype. Das duas maneiras eu vou tentar ajudar, vou tentar responder à solicitação de vocês. Ok? Muito obrigado então e até a próxima.